Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo à nossa quinta oficina de música. Hoje vou falar um pouquinho sobre as serenatas. Nós já falamos aí sobre as festas típicas que acontecem aqui em Goiás, com a professora Adriana. Depois nós falamos um pouquinho da música Chico Mineiro. Aí nós falamos sobre o contexto, falamos sobre o Arraial de Ouro Fino, que fica perto ali da cidade de Goiás. E depois nós falamos também um pouco da cultura indígena, que são os povos que já estavam aqui antes dos bandeirantes chegarem, né, em Goiás. E hoje nós vamos continuar falando de reminiscências, mas com um tema muito interessante também, que fala exatamente dos costumes, né, de Goiás, dos costumes desde a cidade de Goiás, né, que é a Vila Boa, até os dias de hoje, né, que ao passar a capital de Goiás para Goiânia, muitos dos costumes de Goiás velho, né, veio para Goiânia também. Então nós vamos ver um pouco mais dessas origens de Goiás e de Goiânia, aqui hoje falando sobre as serenatas. Tô vendo que a Adriana chegou. Boa tarde, Adriana, seja bem-vinda. O seu áudio está desligado. Pronto, boa tarde. Parece que travou.
Minha internet hoje não tá boa. Será? Eu estou ouvindo o seu áudio, mas não estou ouvindo a sua voz. Pois é, a minha internet aqui não está muito cristã Ah, hoje, não. Melhorou? eu estou ouvindo agora o seu áudio, mas a sua imagem não está aparecendo. Boa Não, eu vou tarde, seja bem-vindo. mexer aqui para ver se eu conserto. Obrigada, boa tarde. A minha aqui também, porque passa, né, da 2G, se eu não me engano, para 5G, aí acaba ficando meio oscilando às vezes. Hoje Mas aqui, agora eu acho que vai melhorar. vai dar certo. Então, eu estava falando aqui sobre os temas que nós falamos nas últimas segundas, né? E E, hoje é a nossa quinta oficina. Sim. E aí hoje eu trouxe para nós conversarmos um pouco sobre as serenatas. Eu ganhei um livrinho aqui com algumas canções que traz o repertório das serenatas de Goiânia. E eu achei esse tema interessante e fui pesquisar um pouquinho. Depois eu vi que esse costume das serenatas precede Goiânia aqui em Goiás, né? Desde os tempos em que a capital era em Goiás Velho, né? Já tinha esse costume. E eu achei muito interessante. Fui pesquisar um pouquinho mais e encontrei alguns materiais sobre a serenata. legal. Eu sei que Minas também tem uma Pois é. tradição forte de serenata. Eu já fui naquela na Sim, cidade, como é que é? Vou lembrar o nome daqui até lá, mas como a gente tem essa influência mineira direta, então com certeza a serenata sim, pode ter sido resultante até dessa influência do mineiro sobre a nossa cultura, né? Vamos ver se a é minha hipótese verdade. conta Realmente, para nós. pelo que eu percebi, lendo algumas coisas sobre serenata, geralmente começou lá em Minas, né? E aí veio passando para os outros estados, assim. E aí a origem, de fato, não tem assim um lugar onde aconteceu pela primeira vez, até por ser uma forma muito casual, assim, né? A pessoa tá lá com o violão e com o sentimento, ou tá lá com a poesia e com o sentimento, ela simplesmente vai se declarar. Então, não tem muitos registros exatamente sobre a origem e tal, mas que acontecem em vários lugares, assim, do Brasil e do mundo. É muito interessante isso. E aí, aqui no Brasil, os primeiros relatos foram ali de Minas mesmo, igual você disse. E veio para Goiás, né? Como a forte influência que os mineiros tiveram aqui em Goiás, e ainda tem, né? Sim, Também veio a serenatas. você E está aí, falando é outra coisa para que eu nós começarmos lembrei. a E daqui eu vou te interromper só para falar de ah, uma coisa, outra coisa que eu lembrei, que foi uma imagem, tanto que a ideia da memória, da reminiscência é interessante. Fomos falar de serenata, eu lembrei daquelas imagens
de desenhos que a gente estudava nos livros de história da música, dos trovadores. Lembra? Sim, No sim, Palista, tinha algumas ilustrações dos trovadores. Então, eu acho que a serenata é prima irmã dos trovadores que estavam na Idade Média, saíam a cantar pela cidade, né? exatamente. É uma das influências mesmo. Até para antes das primeiras serenatas lá em Minas, foi muito baseado, né, nos trovadores mesmo. Isso. Muito Não legal, vou é te interromper exatamente mais, isso. Raquel. Eu não trouxe. Não, por favor, pode comentar. É muito bom quando tem esses comentários. Eu mesmo não estava lembrando desse fato que você trouxe, e é muito importante. Eu trouxe mais um pouco do contexto aqui de Goiás. Não, dessa vez eu não vou falar muito sobre as origens, como foi nas oficinas anteriores. Mas se você quiser comentar, é muito bem-vindo, muito legal mesmo. É muito Não, rico o vamos assunto. ouvir. Vamos E ouvir. a origem, ela descreve muito do presente, né? De como chegou até aqui. Isso é muito, muito importante mesmo. Sim, verdade. Aí, para nós começarmos a falar de serenata, eu trouxe aqui um texto de Orfélia Sócrates sobre as noites goianas. Eu não encontrei esse texto em outros lugares, eu encontrei num vídeo, inclusive, que eu vou mostrar um pedacinho aqui hoje, num vídeo que a Prefeitura de Goiás Velho fez sobre as serenatas. E eu achei muito bonito porque descreve de uma forma muito bonita mesmo, assim, como são essas serenatas. E aí, para a gente iniciar falando sobre as serenatas, nada melhor do que trazer esse texto muito bonito. O texto tem por título Noite Goiana. Reina o silêncio e a cidade imersa na quietude noturna dorme serenamente, enquanto lá, bem no alto, a lua flutua vagarosa pelo imenso mar azul e o que é o firmamento, perdão. Avança a noite. Ainda estava envelhecida nessa contemplação, quando ouvia longe, muito longe, o som de vozes que cantavam ao violão. Embalada por essa doce melodia, deixei o pensamento vagar além, pelo mundo da fantasia e dos sonhos, enquanto a serenata se aproximava lentamente. Passou sobre a minha janela e por fim retirou-se. Dominada pela melancólica influência do luar e pela doce e inebriante poesia dessa serenata, volvi os olhos da alma para o passado tão risonho, rememorando cenas de felicidade já tão distantes. E, e aqui ela traz, né, uma descrição de como são essas serenatas. E uma coisa interessante que eu tenho percebido ao ler um pouco mais sobre Goiás, sobre Goiânia, a nossa região aqui, é que as noites de Goiânia, são muito famosas, né? Todo mundo, todas as pessoas que vão falar de Goiânia ou algumas canções sobre Goiânia, alguns textos sobre Goiás, falam exatamente sobre essa noite, né? Esse luar, esse céu estrelado, que é uma característica muito forte. E aqui nós começamos a ver também um pouco mais sobre a serenata, que tem como característica principal, né, ser no luar, os instrumentos, né, de acompanhamento, a voz e essa característica de passar pela rua, né? Você já tinha ouvido ou lido esse texto, Adriana? Não, não conhecia, não. E daqui a hora que eu vi o título Noite Goiana, eu já fiz associação com a própria música Noites Goianas, né?
mas eu não conhecia Sim, esse texto, não. E é interessante mesmo essa reflexão, é, quando a gente pensa que o nosso clima favorece, né? O nosso céu favorece, as nossas noites são claras, as noites não são frias, na grande maioria do tempo é um clima ameno, propício para sair pelas madrugadas. Isso não seria, com certeza, possível num clima frio, rigoroso, de noite escura. Com certeza seria menos atraente. Então, realmente, eu acho que essa qualidade geográfica, climática que Goiás tem, própria mesmo da região onde nós estamos, da localização nos trópicos e tudo. Então, tudo isso favorece essa prática, ou favoreceu, né? Porque hoje a gente já quase não vê mais. e falando sobre a lua e o céu e as estrelas, essa claridade noturna que temos aqui, eu lembro das pessoas, né, falarem que antes ia de uma fazenda para outra só com o luar mesmo, assim, né? Saía da casa da mãe, por exemplo, e ia para casa andando pelo pasto ali, a cavalo ou a pé, só com a iluminação do luar, no máximo ali uma luminária, uma vela, mas não precisava de tanto assim, dependendo do período do ano, né? E isso é muito interessante. Eu fico imaginando a beleza mesmo, né? Que não deve ser. Porque hoje as luzes da cidade, né, acabam ofuscando um pouco o céu. Mas nós estamos falando aí de períodos onde não tinha tanta iluminação assim artificial, né? E o céu, com certeza, muito bonito. Perfeito para uma serenata. E aí eu trouxe algumas características da serenata. E aí nós temos, né, o que não pode faltar, que quase todo material que eu encontrei é o violão, a música, a janela, porque o cortejo acontece na rua e as pessoas vão ouvir e sai, né, coloca a cara na janela, ou sai na porta, na sacada. Então a janela sempre está presente, a cantoria, mas é interessante também que também tem as recitações, né? Às vezes o violão e os instrumentos, os outros instrumentos musicais ficam ali só no fundinho musical e aí vem e a pessoa e recita o poema. E aí, como nós estávamos falando também, o luar. E uma das características interessantes é que começa ali a banda, vamos dizer assim, né, o cantor e os instrumentistas, e tem uma tendência de ir aumentando pessoas acompanhando esse cortejo, assim. E aí vai cada rua que passa também às vezes acontece de mais pessoas se juntar ali ao cortejo e é algo muito interessante assim. E aí aqui em Goiás, o que eu encontrei assim que fala mais mesmo, apesar de ter encontrado primeiro um livrinho que eu, como eu disse, sobre Goiânia e sobre as serenatas de Goiânia, mas o que eu mais vi conteúdo foi sobre a cidade de Goiás Velho, a cidade de Goiás, né? E aí eu vi que lá ainda tem muitos movimentos que é mais para preservar essa cultura do que de fato assim um hábito tão natural como já foi há um tempo atrás. E aí tem alguns projetos e equipes lá da cidade de Goiás que eu vi, encontrei vídeos desde 2005, mas deve ter bem mais antigo, até 2016, 2015, assim, alguns vídeos desse caseiro assim que as pessoas gravam na rua de sempre ter serenatas lá em Goiás. Então já é algo tradicional. E aí eu pesquisando sobre, eu descobri que, né, em tempos normais, né, que não de pandemia, essas serenatas acontecem
mensalmente, pelo menos uma vez por mês. E aí eu vi dois movimentos, né, por reportagens e alguns conteúdos, eu vi que tem dois movimentos lá. Talvez tenha mais, mas os que mais destacaram foi o projeto Um Luar, um Violão e uma Serenata, e a equipe também da Indústrias de Salgado em Padrão Goiano, que são movimentos exatamente com o objetivo de resgatar esse contexto histórico e cultural, que sempre foi algo muito natural ali da cidade de Goiás, mas hoje é necessário ter um pouco mais, né, esse movimento para as pessoas relembrarem, né, do costume, né, da cidade e também para passar para as novas gerações, né? Como a cidade também tem muitos turistas, é interessante que eu vi que é um momento para resgatar a memória, para os turistas conhecerem um pouco da cultura, mas também para os moradores da cidade reconhecerem os amigos, né? Porque, como eu disse, o cortejo ele começa ali com uma quantidade de pessoas e na medida que ele vai andando pela cidade, as pessoas vão se juntando ali ao cortejo. E lá em Goiás, o cortejo que eu vi, ele tinha o horário de começar ali bem tarde mesmo, né? Assim, às 23h30, e tinha em média duração de 1 hora. Então, terminava ali por volta das meia-noite e 30, mais ou menos. E ele saía da, da casa da Cora Coralina e passava por todo o centro histórico de Goiás. Eu não conheço pessoalmente a cidade. Você conhece lá, Adriano? Conhece, Conheço, né? conheço. Mas eu nunca participei de nenhuma serenata lá. Eu já vi uma vez um vídeo de um pessoal que foi naquela véspera do FICA, e aí o grupo se reuniu e na véspera do Hum. FICA fez uma serenata. E eu recebi trechos da serenata, uma aluna minha participou. Mas eu realmente nunca participei de nenhuma serenata lá. Mas você falando aí da questão do resgate e de ter esses grupos que trabalham em prol da manutenção e da divulgação é, de passar isso, de manter essa tradição, eu me lembrei exatamente da cidade que eu falei de Minas, a cidade que eu queria falar era Conservatória. Então, eu viajei, eu estava em Belo Horizonte, e eu sabia que lá em Conservatória tinha esse movimento de serestas e serenatas, e não era, não falo assim, a minha atitude não é uma atitude diferente das demais, mas eu estava em Belo Horizonte e fui até a Conservatória passear exatamente à noite para conhecer a serenata. Então, é interessante a gente divulgar isso, que existe esse movimento em Goiás, na cidade de Goiás, para que as pessoas também possam se envolver e, de repente, isso passa a ser um movimento turístico do nosso estado. Goiás já é conhecido por tantas coisas, mas por que não a gente movimentar ainda mais essa questão cultural, essa vocação cultural da cidade de Goiás? É muito interessante isso. De repente, a gente pode encontrar mais informações com esses grupos para a gente disponibilizar aqui no nosso grupo do Reminiscências, estimulando as pessoas a conhecerem essa iniciativa. Exatamente, é muito interessante mesmo. E tem muito conteúdo. Eu não, talvez não seja, né, realmente divulgada para o restante de Goiás, para as outras cidades, mas parece que o pessoal lá da cidade mesmo, eles têm o costume de fazer assim e é bem natural. Mas até porque, por ser algo simples, né, assim, relativamente, você só pega o seu violão e vai cantando o seu repertório ali e andando pela cidade. Isso é uma coisa muito natural, assim. Então, eu acredito que é um costume que não se deu o trabalho de fazer um divulgamento tão grande, e sim algo simples. Ah, eu quero cantar, eu gosto de cantar, então eu vou pegar o meu violão aqui, juntar os meus amigos e a gente vai
sair cantando. Talvez por isso que seja algo forte da região, mas que não seja tão divulgado para fora, por ser relativamente simples, né? Não é como um evento que aí você marca uma data e fala, então, no dia tal eu quero convidar vocês para nossa apresentação ali. Pelo contrário, é mais vamos fazer uma serenata, eu penso, né? No caso dos projetos e das equipes, por se tratar, né, de um projeto de resgate, aí sim é necessário uma divulgação, né, todo um preparo ali, talvez uma permissão por ser, né, já tarde da noite, mas em termos de costumes mesmo das pessoas que já cresceram com esse costume, né, talvez eles não vejam com essa necessidade de divulgar. E é tão bom porque pessoas que não estão dentro dessa realidade de ter a serenata como normal, né, ficam sabendo através da divulgação, do compartilhar, né? É muito bom essa ideia de divulgação também. Teve um ruído aqui, eu desliguei o áudio um pouquinho. Então, é muito interessante isso. Eu acho que Goiás tem muito conteúdo, né? A cidade de Goiás, muita coisa que nós aqui de Goiás não temos tanto conhecimento ainda. Eu mesmo ouvi muito falar do Empadão, de que a cidade é muito antiga, mas eu não sabia que tinha tantas coisas interessantes assim. E eu acredito que se o turismo já é bacana, pode ficar ainda melhor lá. Eu trouxe um vídeo dessa serenata. É como eu falei, esse movimento também saiu da Prefeitura de Goiás, que fez um vídeo em homenagem aos cidadãos, aos cantores, a, aos poetas, escritores da cidade. E eu achei muito interessante para trazer aqui. E aí depois, se você quiser o link desse vídeo completo, ele é um vídeo de 20 e poucos minutos. Eu posso estar compartilhando, a gente pode deixar na descrição ou no nosso grupo do WhatsApp para você assistir ele inteiro. Mas agora eu vou Acho que colocar vale um a pedacinho pena, aqui para nós viu, assistir. Raquel? A gente deixar os links Sim, na descrição e depois colocar no grupo também, porque assim, além de estimular, realmente divulga ainda mais esse tipo de trabalho. sim, verdade. É muito bom, muito bom mesmo, né? E ao divulgar, a gente também estimula as pessoas que estão fazendo, né? Vendo para mostrar que está dando resultado e está tendo um alcance Né? interessante. Valorização do trabalho deles, né? Verdade. Isso, exatamente. Colocar aqui. Qual destas rosas me dás? Hoje é dia de agradecer. Estamos finalizando a participação da Secretaria Municipal de Cultura na programação unificada do Mês da Mulher. A maior homenagem é o Respeito, do calendário Lilás 2021, uma realização da Prefeitura Municipal de Goiás por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Muito obrigada a cada artista e parceiro que esteve conosco nas noites de sábado do mês de março. As queridas e inspiradoras mulheres coralinas que nos encantaram com as vozes coralinas. A nossa amiga e escritora vilaboense, Juliane Veiga, que realizou a leitura de um belíssimo conto.
ao admirável grupo Quebrando o Silêncio, que nos presenteou com lindos poemas. Hoje, vamos matar um pouquinho das saudades de nossas mornas noites de luar, as noites românticas nas ruas de pedra de nossa amada Vila Boa. Hoje é dia de serenata. Não podemos falar em serenata sem citar, dentre tantas, nossas precursoras na música vilaboense. Ana Tocantins, Nhanhá do Couto, Edmeia Camargo, Santinha Marques, Belquise Spencieri, Eli Camargo, Maria Augusta Calado e Maria Luci Veiga, a Dona Fifia. A sombra dos velhos seresteiros, a flauta, o violão, o bandolim. Alertas às vigilantes, barroando portas e janelas cerradas. Cantava de amor a mocidade. Se queres compreender o que é saudade, terás que antes de tudo conhecer, sentir o que é querer, o que é ternura, e ter por bem um grande amor, viver. E então compreenderás o que é saudade. Depois de ter vivido um grande amor, saudade é solidão, melancolia, é nostalgia, recordar, viver. Saudade é solidão, melancolia, é nostalgia, é recordar, viver. Que bonito! E aí? E a composição, será que é goiana? Passou lá os créditos, eu não sei exatamente se é goiana, mas é muito bonito mesmo, né? A Linda, música né? fala Muito exatamente sobre bonito. saudade, sobre recordar, viver. Muito E, bonito. e fala também algo sobre a característica principal, né, da serenata, que é declarar o sentimento, né, esse amor vivido, é algo que também trouxe o texto inicial ali que eu li, né, que a serenata ela também faz a pessoa relembrar dos tempos em que estava passando por esse, né, esse cortejar, né, esse conhecer, esse sentimento forte. Então, recordar é viver também nesse sentido, né? E a serenata ela também traz esse sentimento de lembranças, né? Não só a expressão do sentimento presente, mas a lembrança daquilo que já sentiu e que sente até hoje. Muito Sim, bonito mesmo. recordar é E aí, viver nesse... mesmo. E a serenata, eu achei interessante o texto ali antes da pessoa cantar, aquela moça lendo o texto, falando que era como se fosse critério para participar de uma serenata, é ter essa emoção, a lembrança do amor. Então, a ligação da serenata com o afeto é muito forte, né? Exatamente, né? Porque é uma declaração assim, muito expositiva, né? Pensa, você pegar a sua arte e o seu sentimento e ir declarar isso no meio da rua para todas as pessoas
escutarem, né? Não só a pessoa amada, mas também o pai, a mãe, a tia, o vizinho. Se isso não tiver uma emoção ali forte, não faz sentido, né? Não, não é um ser humano ali. Então, a serenata, ela é um tanto quanto chocante, assim, né? É tipo, uau! Como é que a pessoa sente algo a ponto de, né, ir até a casa da pessoa se declarar, assim. Então, é uma emoção muito forte. E aí, sim, é muito bonito esses vídeos, né, sobre, eu acho muito interessante, mas nada como nós assistimos um vídeo também, esse que eu chamo de caseiro, né, o real mesmo, assim, como é que é essa serenata, porque ali foi muito bonito, muito legal, mas a gente vê que é uma serenata exatamente para a gente conhecer um pouco mais, né? Então tem ali qualidade de áudio, tem ali uma acústica, mas e como é que é isso na prática, né? Como é que é as pessoas pegarem seus instrumentos e andar pela rua cantando? E aí, como nós estamos falando de emoção, quando é de fato com muitas pessoas e andando pela cidade, ainda dá para sentir uma emoção mais forte do que essa que nós vimos agora. É muito interessante mesmo, assim, porque aquele tanto de vozes cantando, vários instrumentos, a luz da noite. Eu vou colocar e depois nós comentamos um pouquinho sobre esse vídeo e tentar fazer essa comparação, né? Do vídeo, né, profissional ali, falar sobre e também que é muito bonito, muito legal, mas também como é que é o valendo mesmo, assim, a serenata por ali mesmo no dia a dia, assim, que traz exatamente essa emoção que nós estamos falando agora. Ai, que beleza! Ai, eu quero fazer uma serenata.
Ai, eu quero. Dá vontade de estar ali no meio, né? Ai, eu quero. E assim, outra coisa que vem em mente, serenata parece uma coisa que trabalha com a inclusão, né? Porque todos cantam junto, né? Não se trata apenas de um solista, mas a participação do coletivo, as pessoas ali em congraçamento, né? Fazendo do canto coletivo uma expressão. Então, assim, eu senti nesse vídeo essa ideia de acolhimento, de acessibilidade, de ser possível e aberta a todos. Então, é tão bom quando a gente tem alguma manifestação cultural aliás, de uma maneira geral, as manifestações culturais, populares, elas são nesse sentido, elas são acolhedoras, elas são acessíveis, elas são receptivas, né? E a serenata, eu nunca tinha pensado na serenata como algo assim, que todos pudessem participar. Muito bom. É muito legal mesmo, né? Eu estava pensando sobre isso enquanto eu estava preparando. É como se a plateia cantasse, né? Ali parece que as pessoas, a plateia mesmo é que está fazendo a arte ali, ela não está só ouvindo, mas ela está participando ativamente, assim, né? E aí as pessoas que estão ouvindo são menos do que as que estão cantando, tocando e participando do movimento. Como se fosse o inverso de um show, por exemplo, onde duas pessoas cantam e tocam e todo o resto da multidão só assiste. Aqui na Serenata tem essa possibilidade, como você disse, assim, essa oportunidade de ser acessível a todas as pessoas, né? Ali eu não ficaria com vergonha de cantar, porque tem muita gente cantando comigo. Se eu esquecer a letra, eu paro um pouquinho, as outras pessoas continuam cantando e eu me encontro ali na letra, né? Então, é um suporte para você ter um espaço de se manifestar, mas sem tanta exposição, né? Nesse caso da serenata com o cortejo, né? Que é muito legal, muito inclusivo, como você traz. E algo que eu percebi é que é em Goiás, né, com esse estereótipo sertanejo, mas nem sempre as músicas são sertanejas raiz, assim, né? Ali a gente tem muitas canções da MPB, tem ali o pandeirinho, né? Não tem, por incrível que pareça, eu não encontrei ainda algum vídeo que tivesse a viola, acordeon. Nós vamos falar um pouquinho mais dos instrumentos musicais, mas já dá para perceber isso, assim, né? Que é em Goiás, mas não é só Goiás, né? Como você disse, veio de Minas, mas tem ali todo o contexto do Brasil inserido. E também nós não vemos ali música internacional, música em inglês, música em italiano, por exemplo, a gente vê mais coisas de- do Brasil, né? Não só Goiás, mas também não o mundo inteiro, mas o Brasil em si muito representado. E é muito bacana isso também, né? Ver que é algo cultural, mas também que não é isolado, é algo que contempla várias pessoas. E aí, o que eu quero dizer com isso é que o turista chega aqui e sabe cantar as músicas, né? As pessoas de outros lugares vão conhecer o repertório porque é um repertório de música popular brasileira também. Não é restrito só em um determinado gênero, por exemplo. E isso torna também acessível a, a, às pessoas que estiverem ali e dá oportunidade para quem quiser viver esse momento. Como eu disse, começa com um grupo, mas existe a possibilidade até de dobrar ou triplicar a quantidade de pessoas, porque vai passando pela rua e as pessoas vão juntando ali. Esse vídeo é de 2013, então por isso que o pessoal tá junto, sem máscara.
é um outro contexto, né? E ainda mais nesses tempos de pandemia, né? Eu olho para esse vídeo aqui e fico imaginando, né? O calor humano, as vozes ali sem microfone, todo mundo cantando junto, a emoção que é, assim, né? Essa oportunidade. Aí quando você fala, eu quero participar de uma serenata, eu me identifico muito, assim. Porque é uma emoção única, eu imagino, assim, estar ali, né, no meio daquele tanto de gente, cantando na janela de alguém, andando pela cidade com aquele climinha fresco. Aqui em Goiânia, também eu conheço, na época do Natal, as serenatas de Natal. E aí o repertório é realmente natalino, mas é muito gostoso. E é interessante o quanto o ato de cantar para alguém, um grupo de pessoas cantar para alguém, dedicar uma música e aquela música levar uma mensagem é tão emocionante. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma serenata natalina e a gente foi aqui em Goiânia, nós fomos cantar na frente dos prédios de apartamento. A ideia era cantar para alguns coristas que faziam parte do coro, para familiares dos coristas. E o prédio inteiro vai para a sacada. O prédio inteiro vibra com aquilo ali. E durante a pandemia, eu tive uma outra oportunidade, eu fui buscar uma encomenda num apartamento, era aniversário de alguém do apartamento, e tinha uma pessoa, um cantor, na pandemia, foi o ano passado, ali próximo da Praça do Sol, um violinista. A impressão que eu tive era que era aniversário de uma moça, porque as músicas eram mais jovens, com voz e violino. Olha, todo mundo que estava ali próximo da Praça do Sol, todo mundo ali do apartamento, parou para ouvir a serenata. Então, olha o poder disso. E todos se emocionam, todos se emocionam. Agora, imagina a pessoa que recebe, para quem é dedicada a serenata. É um negócio assim, sem explicação de tanta emoção. E isso a gente não pode É deixar verdade. jamais, jamais. Realmente é muito rico mesmo. E tem esse poder, assim, envolvente, né, de atrair as pessoas. Começa a tocar, começa a cantar, aí já começa a aparecer, assim, as pessoas, olhar, né? E o tanto que é melhor essa atração com a música do que com, sei lá, com algo ruim, né? Que também atrai pessoas, mas não é algo bom, né? Tipo um acidente ou algo, algum barulho estrondoso também atrai, mas não é uma atração boa. No caso da música, não. No caso da serenata, não. Porque as pessoas vão ali para ouvir um pouco mais da música, ver para quem que é, nossa, quem que está dedicando, quem que está recebendo, é a minha vizinha, será que é fulano, será que é ciclano? Então tem esse movimento saudável, assim, de ir para a rua conferir o que está acontecendo ali. Muito legal mesmo. A Essi chegou aí, boa tarde, Essi, seja bem-vinda. Vou compartilhar a tela aqui para nós continuarmos. Travou um pouquinho. Aqui agora eu acho que vai. E aí você falou, Adriana, da serenata de Natal aqui de Goiânia.
E como eu comecei falando lá no inicinho, não sei se você já tinha chegado, é um costume que veio também de Goiás para cá, né, da cidade de Goiás para Goiânia, que foi uma manifestação aqui em Goiânia, foi uma manifestação cultural que começou ali no início da cidade, né, no período de construção, e durou até dos anos 30 até os anos 70, que foi quando começou a ser proibida pela polícia aqui em Goiânia. E até esse momento era realizada as serenatas com frequência. Tanto que em 2005, no aniversário de 72 anos de Goiânia, a prefeitura fez esse livreto, que foi o que eu encontrei, assim, eu ganhei da minha noiva, esse livrinho, e tem várias canções que foram cantadas ao longo dos anos aqui em Goiânia. E aí eles fizeram esse livrinho para falar da serenata que acontecia aqui, que com o tempo foi se perdendo e também, né, foi proibida por ser muito frequente e nem sempre, né, só o bonito, infelizmente, né, as pessoas acabam misturando as coisas às vezes e acabou sendo proibida. Mas dos anos 30 até os anos 70, foi muito frequente aqui. E aí, em 2005, eles fizeram esse livrinho com canções de serenatas e fizeram um cortejo ali pelo centro de Goiânia também. Eu não encontrei mais coisas além desse livrinho. Pesquisei o nome, Goiânia em Serenata, pesquisei o título, não encontrei. Mas ainda bem que eu tenho esse livrinho aqui para a gente olhar um pouquinho do repertório que ele traz. E aqui nós vamos ver canções de Goiânia mesmo, de Goiás, mas também tem muita canção MPB. Aqui tem a Serenata, Prece ao Vento, Noite do Meu Bem, Chuá Chuá, as Pastorinhas, Carinhoso, Chão de Estrelas, Serenô, Felicidade, Luar do Sertão, e aí tem a música que você falou lá no começo, a Noites Goianas, Cabecinha no Ombro, que é um pouco mais do sertanejo, Balada Goiana, Meu Araguaia, Quem Sabe, Gente Humilde, Saudade Brejeira, As Rosas Não Falam, Eu Sonhei que Tu Estavas Tão Linda, Romaria, Menino da Porteira, João de Barro, Peixe Vivo e Tristeza do Jeca. São algumas das canções que eles cantaram em 2005 nesse resgate aí da serenata, assim. Mas aqui a gente vê também o repertório misto, né? Aqui a gente já encontra algumas canções do sertanejo, algumas canções mais relativamente novas, né? Se comparado ao costume tão antigo assim. Mas é bom para a gente ver um pouco do que é cantado, assim. E para falar de como era ali dos anos 30 aos anos 70, eu trouxe a reportagem do Luiz de Carvalho, que foi um texto que ele escreveu para o Diário da Manhã. Se eu não me engano, foi em 2014 esse texto dele. Também depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar o link, que é ele falando sobre essa experiência de fazer serenata. E aí ele traz algumas características de como era Goiânia nesse início, assim, né? Eu vou ler aqui, tentar ler rapidinho para nós conseguirmos concluir na hora certa. E aí, depois, se vocês quiserem comentar algo sobre, vocês podem ficar à vontade. E aí eu trouxe também como um relato de quem viveu isso e aqui, né? Aqui em Goiás, aqui em Goiânia. Vamos lá. Lá pelos anos 50, em Goiânia, cidade pequenina, sem asfalto, sem televisão, energia elétrica gerada pela turbina da usina do Jaó, só até às 9 da noite, a diversão eram os vai e vem dos rapazes, com Glostora, um, é um creme para cabelo, eu trouxe
até aqui a foto da propaganda. Lostória no cabelo, no lado esquerdo, e as moças de vestidos longos e coloridos, cheirando o perfume. Se eu não me engano, é Royal Briar. Não sei se estou pronunciando certo. Mas também tem aqui a propaganda desse perfume. É um perfume bem antigo, não sei se vocês já ouviram falar. Então, os rapazes iam do lado esquerdo e as moças no lado direito. Em frente, o Cine Teatro Goiânia, nas tardes dos sábados e domingos. Os animadíssimos bailes ao tradicional Jockey Club, com um bom cowboy. No Cine Popular, hoje Santa Maria, na Rua 24, ou programa de auditório, na Rádio Clube. Então, eram os únicos meios de se divertir, de ver os jovens da época que ele traz, né? E aí ele continua falando, no texto ele traz um poema que é mais completo, mas eu separei a parte que ele fala da serenata. Aprendi a dedilhar clarineta com o Geraldo Amaral e ainda fazia serenatas. Meus companheiros, nas madrugadas, eram Chechel, violonista, Josafá Nascimento, cantor, e Jerônimo Rodrigues, acendedor de vela. Vela? Em serenata? Calma, meninos. Vocês são da era Cachoeira Dourada. Eu conto. Pois bem, de ouvido não tocava nada, até decorar a música, só lendo a partitura. Por isso que ele usava a vela, como nós vemos lá no início do texto, a energia funcionava só até as 21 horas, né? Aqui em Goiânia nesse período. Madrugadas escuras, sem marginais nas ruas, iluminadas pela lua e pelas estrelas do bonito e então virgem firmamento goianiense. Tinha, por isso, que levar, além de clarineta, a estante e uma vela. Debaixo da janela preferida, armava, acendia a luz e estendia a folha. Após a introdução, sempre em dó maior, grave, o violão gemendo e o cantor chorando, vinha a brisa e apagava a chama. Parava tudo até o Jerominho reacender a dita cuja. Acesa, recomeçava. Havia noite que, com o vento constante para terminar, Perfídia, Chechel e Josafá tinham que prosseguir sem a cobertura da clarineta. Então, ele tentava tocar ali a partitura, ele acender a vela, então era uma confusão, exatamente por não ter ali a luz elétrica, né? Em algumas paradas, e aqui ele fala um pouco de como que as pessoas recebiam a serenata. Em algumas paradas, o quarteto era bem recebido, sempre pelo pai da moça, que, gentil, convidava os seresteiros para um lanche. A donzela, curiosa, espreitava pela porta do quarto, entreaberta. Noutras, pelo menos em duas que me recordo, numa tomamos um banho de água despejada de um balde pela janela. Noutra, foi um sonoro vão caçar o que fazer, vagabundos. E aqui a gente vê, né, como é que era essas serenatas aqui em Goiânia também. Aqui a gente não vê tanto o cortejo, aquele tanto de pessoas cantando na rua. A gente vê aqui alguns rapazes, né, que saíam das festas e depois iam ali fazer as serenatas. E tem muita informação sobre como era ali a realidade, né, nos anos 30, 40, 50 até 70. Ai, que delícia! Coitado do seresteiro tendo banho de água. Ô, dó! Pois é, olha só, ganhava um banho de água fria à noite ainda, hein? Ô, dó! Pois é interessante isso mesmo, né? E é interessante também porque tem pessoas que, nossa, amam, acham muito bonita, e outras que já não gostam tanto, né? E é um dado a ser considerado também, né? Ter ali uma noção básica de
onde que as pessoas vão se sentir mais agradadas e onde é melhor não passar muito perto. Mas, de toda forma, o artístico é muito bonito mesmo, assim. E aí, eu trouxe alguns dos instrumentos que são usados. Algo que eu percebi é, por se tratar de uma caminhada, além de tocar e cantar, né, não tem como muito ser um instrumento muito pesado. Então, o que eu imaginei que, que facilita mesmo é um instrumento mais leve, o violão, a flauta, o pandeiro. E aí, pensando sobre isso, que eu imaginei, vai ver, é por isso que a gente não vê tanto ali acordeon, por exemplo, né, que é um instrumento pesado. Imagina andar ali todo o centro de Goiás Velho tocando uma sanfona. Eu acho que não ia ser muito confortável, né? E aí os instrumentos que eu percebi assim que são mais convencionais são esses, um bandolim, um violino, como você trouxe. É, o violão é o que mais tem e o cantor em si. O nosso tempo já está terminando, vou passar para o próximo, que é o que a Adriana começou a falar ali, que é muito interessante. E como é que estão sendo essas serenatas nos tempos de pandemia? E aí eu vi no começo ali de 2020, ali nos primeiros meses da pandemia, que as pessoas, que a serenata meio que inverteu, né? Em vez as pessoas irem cantar na janela, para quem estava na janela, as pessoas que estavam na janela começaram a cantar para o pessoal da rua. E isso é algo muito interessante, assim, né? As pessoas dentro das suas próprias casas começaram a fazer as serenatas. Eu não sei se vocês assistiram algumas reportagens. Começou lá na Itália, aqui no Brasil também teve. As pessoas irem para a sacada e começar a cantar. E teve vezes do prédio inteiro cantar a mesma música. Tem alguns vídeos assim sobre esse movimento que teve ali em 2020, depois da pandemia. E também é igualmente forte assim, várias vozes cantando, vários prédios perto ali, e dá uma sensação acústica muito interessante. Também teve as pessoas que foram tocar os seus instrumentos, os sax, os violinos. Teve um vídeo de uma cantora lírica muito bonito, que ficou muito conhecida nesse período. E teve também um show de um cantor brasileiro, se não me engano, na Itália, não tenho certeza, que ele começou a cantar todas as noites e as pessoas gostaram tanto que começaram a aglomerar lá na rua, de frente com a sacada dele. Até teve que ter intervenção ali, a polícia teve que chegar e despachar as pessoas, porque elas estavam assim, né, muito sedentas de música, de arte, de coisa ao vivo também, que é uma coisa muito diferente do ouvir um CD, por exemplo. E também teve alguns movimentos de vídeo pelo Zoom, de dedicar a música, na musicoterapia mesmo. Nós vimos aqui o curso de musicoterapia, na disciplina de musicoterapia hospitalar, dedicou algumas canções por vídeo aos profissionais do Araújo Jorge, aos profissionais que estão trabalhando na linha de frente. Então, teve essa serenata online, vamos dizer assim, em que se dedicavam à música através de vídeo. E também teve, né, pelo Zoom, esses vídeos que nós estamos acostumados a ver, assim, as pessoas cantando em reuniões por videochamada, videoconferência também. Né? Então, mesmo nessas situações, né, mesmo em situação de isolamento, de pandemia, a música não para, né? E os efeitos da música continua. O dedicar música para o outro, como a Adriana trouxe, ainda continua. E é isso que é muito bonito na arte, porque independente da circunstância, as pessoas se reinventam e mantêm os costumes saudáveis, né? Os costumes que fazem bem pro coração, vamos dizer assim. É isso aí, eu quero agradecer
vocês por terem assistido, a Adriana por ter participado, muito bom que você trouxe, foi muito rico. E é muito bom conversar, né? Falar um pouquinho mais sobre esses costumes. E falar de como foi, né, durante um período e de como está sendo agora, né, nessa situação de pandemia também, que a música não parou. Essi, boa tarde. Quer falar? Quer comentar? Seja bem-vinda, muito bom te ver aqui. Eu quero agradecer vocês por aceitar essa proposta de conversarmos, né, sobre as serenatas e se Deus quiser aí no futuro próximo a gente pode voltar a cantar nas ruas, nas praças, com as pessoas e para as pessoas que a gente ama, né? Muito obrigado. Eu fazer uma proposta. Vou fazer uma proposta para a nossa oficina de música. Vamos fazer uma serenata e ofertar para os colegas do grupo. A gente canta, pode ser Noites Goianas ou uma outra música que as pessoas escolherem. Cada um vai cantando do seu ladinho aí. Não, mas aí tem que gravar o áudio, né? Para fazer a voz de todo mundo aparecer. Que pena. Não tem como ligar o microfone para aparecer todo mundo. Parece que caiu Adriana, tá me ouvindo? Sim, eu acho que deu uma Parece que cortada. caiu. Deu uma cortada. Deu uma cortada. Não, eu tinha Mas pensado em fazer uma serenata com todos e partilhar no grupo, mas me esqueci que a gente não pode ligar os microfones aqui, que dá delay, né? Então, não teria que fazer edição, aí já complica. A ideia é, então, que cada um cantasse a mesma música. Mas é uma ideia muito boa, assim, a gente pode pensar em como colocá-la em prática. Talvez tenha como se, por exemplo, cantar uma parte, desliga o áudio, a outra pessoa liga o áudio e canta outra parte, talvez dá certo para fazer uma serenata, assim. Não vai ser igual, assim, as outras, mas talvez dê para fazer. Vamos tentar ir conversando sobre, quem sabe, né? Vamos pensar. Isso. E aí, se você que está assistindo tiver alguma sugestão ou algo que você ficou sabendo que deu certo, você pode compartilhar lá no grupo ou fazer o comentário no YouTube que nós vamos estar conferindo, lendo e aceitando sugestões. Muito obrigado mais uma vez e até segunda que vem no mesmo horário. Tchau, tchau, Adriana. Um abraço. Tchau, Essi. Até segunda que vem.